vou passar para vocês a matéria de inglês técnico, beleza? Antes da gente começar, gente, queria deixar bem claro que quem tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa que acha que seja pertinente para a aula, complementar alguma coisa que a gente estiver falando aqui, pode ficar à vontade, abre o áudio, me chama, faz a pergunta, ou manda no chat também. Vou ficar com o chat aberto aqui para acompanhar as coisas que vocês forem dizendo. E eu vou precisar que vocês interajam também em alguns momentos, né? Porque a aula de inglês faz parte também da gente treinar vocabulário, pronúncia principalmente. E para eu saber que vocês estão fixando o que eu estou falando, é legal a gente interagir um pouco, mesmo que seja no chat, escrevendo. Então, façam-se presentes na aula, beleza? Fechou? Acho que não dá para ver aqui, né? Opa, fala aí, que eu não escuto. Cara, eu tenho uma dúvida, tipo assim, sobre Cal. Fala aí. Eu sei que ela expande bastante a oportunidade de trabalho na aviação, mas, tipo assim, você me explica como é que ela funciona? É o inglês básico, mas até onde ela, tipo assim, vale? Tipo assim, eu compro uma aeronave, eu vou passear, eu não vou precisar de Cal, mas, tipo assim, para uma aviação executiva, eu sei que para a linha aérea tem que ter Cal, mas, tipo assim, para onde vai e para que serve e até que portas que abrem a ICAO? Entendi. Boa pergunta, cara, boa pergunta. Essa é a dúvida de muita gente, né? Porque às vezes o pessoal pergunta assim, cara, mas pô, vou voar só no Brasil, vou voar regional, às vezes vou voar o avião de um fazendeiro ali, vou voar daqui até ali. Para que eu vou precisar do ICAO, né? A grande verdade é que é o seguinte, além do ICAO ser necessário para você fazer alguns tipos de operações, por exemplo, igual o Breno mesmo já falou, para você, se quer participar de um processo de linha aérea, você tem que ter ICAO, ou até mesmo de um táxi aéreo, né? Ou às vezes para você entrar em alguma empresa que tem o seu avião particular, você também, a empresa também exige ICAO. Mas, além disso, lógico, para você voar internacional, né? Mesmo que você vai voar na América do Sul, para países que não falam a língua inglês, né? Como a língua principal, você vai ter que falar inglês, né? Porque esse é o padrão da aviação. Então, primeiro, se você, digamos assim, você está na aviação como um piloto, você não é, por exemplo, eu só vou ter meu avião para fazer um voo daqui e ali, e a aviação não é minha profissão principal, se você realmente quer a aviação como profissão, como piloto, o ICAO vai te abrir várias portas. Primeiro, você vai poder participar de processos seletivos de aeronaves maiores, né, de jato, todos eles pedem ICAO, tá? Independente da empresa, se for em aérea, se não for. Além disso, tendo ICAO, você também pode trabalhar em outras áreas de uma empresa. Por exemplo, você está começando na carreira, você nunca teve um emprego como piloto, mas surgiu uma vaga de coordenador de voo em alguma empresa para lidar com essa coordenação de outros países. Se você tem o ICAO, a pessoa que está contratando, ela sabe que você, além de falar inglês, você consegue lidar com assuntos técnicos da aviação. Então, você vai conseguir lidar com essa parte também. E depois partir para a parte de voo. Tem amigos meus que formaram na faculdade, tiraram todas as carteiras, mas não conseguiram emprego como piloto. Só que a pessoa foi lá, tirou ICAO, e surgiu uma oportunidade de vaga com coordenador de voo, para coordenador de voo de uma empresa que faz coordenação de aeronaves particulares de empresas, ou até mesmo de uma pessoa específica. E nesse tipo de operação que essa pessoa faz, falei com ele ontem. Ele liga para a Rússia, liga para Albânia, para vários países, porque depende de para onde o cliente dele vai operar. Então, esse é o tipo de porta que a gente não pensa que pode se abrir quando você tem um ICAO também, entendeu? Além de, claro, que eu falei, processo seletivo de empresa aérea e tudo mais, entendeu? Além do que o inglês, você vai precisar da aviação de qualquer jeito. Tendo ICAO ou não, você precisa saber pelo menos alguma coisa de inglês específico de aviação. Entendeu? Deu para entender mais ou menos a pergunta, Breno? Você quer que eu complemente mais alguma coisa? Não, perfeitamente. E agora, sobre os níveis de ICAO. Quais são os níveis e, tipo assim, até o que eles servem? Tipo assim, eu sei que tem ICAO nível 1, que fala o quanto que você sabe falar inglês, entender, pronunciar. Aí, tipo assim, o que funciona no ICAO 5? No ICAO 5, quais são as vagas que abrem para você? No ICAO 4, quais tipos de, tipo assim, empregos que você consegue pegar? Essas coisas, sabe? Entendi. Então, o que acontece? O ICAO, ele
Quando você faz a prova, ao final dela, você vai receber uma nota de 1 a 6, tá? O mínimo ICAO para você, que você é considerado assim, eu tenho nível ICAO, eu tenho ICAO nível 4, certo? Então, você tendo o ICAO nível 4, você precisa renovar esse ICAO de 3 em 3 anos. Então, você tirou o ICAO 4, dali a 3 anos você tem que renovar, fazer de novo. E quando você vai renovar, você pode ter um downgrade, você pode, tipo assim, ter um ICAO 3, aí você não vai ter um nível ICAO mais, ou você pode ter um upgrade, você pode subir para o ICAO 5. No caso do ICAO 5, você fica 6 anos, depois de 6 anos você tem que revalidar, tá? Não, e o ICAO 6, você não precisaria fazer mais, entendeu? Você fez uma vez, tirou o ICAO 6, ele é permanente. Mas por muito tempo no Brasil, eles não estavam dando mais ICAO 6, tá? Ouvi dizer que há pouco tempo agora eles estão começando a avaliar essa possibilidade de voltar e dar o ICAO 6 de novo, tá? Não existe, tipo assim, formalmente, uma vaga dizendo, essa vaga é só para ICAO 5, tá? Porque a própria ICAO, né, a nossa Organização Civil de Aviação Internacional, ela diz que o nível mínimo de ICAO que você tem que ter para operar internacionalmente, para poder ingressar numa empresa aérea, é o nível 4. Então, não existe assim, essa vaga é só para ICAO 5, não. Só que o ICAO 5, ele é visto com um pouco dos olhos, entendeu? Porque o ICAO 4, o que acontece? A pessoa é completamente capaz de operar em outros países, de conseguir fazer fraseologia em inglês e tudo mais. Mas o ICAO 5, a pessoa tem um pouquinho mais de desenvoltura no inglês, consegue defender opiniões, consegue ter um vocabulário um pouco maior. Então, algumas empresas adotaram o seguinte critério: para fazer um voo internacional, vamos supor, uma tripulação composta, né, numa aeronave que é dual pilot, né, comandante, copiloto, uma tripulação composta iria mais um comandante, né, então 3 pilotos. Algumas empresas adotaram que pelo menos um dos 3 teria que ter ICAO 5. Então, querendo ou não, tendo esse critério, a empresa vai buscar pilotos que tenham ICAO 5 para conseguir fechar a escala também, entendeu? Então, tem esse tipo de coisa. Às vezes, até para ingressar na executiva, você acaba conseguindo voar com uma pessoa ou outra, com um piloto ou outro, por ter ICAO 5, porque você pode ajudar a pessoa a se soltar na fraseologia em inglês, entendeu? Assim que eu tirei o ICAO, nível ICAO, pouco tempo depois eu comecei a voar na executiva também, justamente por conta do ICAO 5. Que querem treinar o inglês, mas tem receio de treinar sozinho. Então, quando ele está com uma pessoa que só de ter o nível ICAO, ele já fica mais tranquilo. E como ele pensa, ICAO 5, o cara vai ter uma desenvoltura melhor, isso também vai te ajudar, entendeu? Então, é isso. ICAO 4, 5 e 6 são os níveis mínimos que você precisa ter, tá? E como é que funciona? A gente tem 6 níveis que são avaliados na prova, tá? São 6 avaliações, digamos assim, que o avaliador vai fazer, que é o seguinte: a pronúncia, estrutura, vocabulário, Matheus, e tipo assim, só uma outra pergunta. Na avaliação, tipo assim, quem está nos avaliando, pode já perguntar ou não? Pode, fica à vontade, pode perguntar sim. Na avaliação, tipo assim, deve ter uma prova escrita, com certeza, mas é alguém que faz uma avaliação para a gente, tipo assim, vai conversar com a gente, vai, tipo assim, Sim. vai querer que a gente leia algum artigo. É esse tipo de prova ou é só escrita? É o seguinte, rapidinho antes de responder, pessoal, eu quero que todo mundo fique bem à vontade para tirar todo esse tipo de dúvida. Esse tipo de coisa que o Breno está fazendo é muito importante, porque apesar da matéria ser inglês técnico de aviação, não é inglês ICAO,
O inglês técnico da aviação vai levar a gente para fazer o inglês em algum momento, certo? Porque é ele que vai averiguar que o piloto tem um nível de inglês satisfatório. Então, qualquer tipo de pergunta quanto à prova, façam até você não ter dúvida mais, beleza? Como é que funciona? A prova ICAO, ela é uma prova é uma prova oral, tá? Não tem nada escrito. Você até faz algumas anotações, porque tem alguns áudios que você... Igual, por exemplo, numa fraseologia em português mesmo. Você vai ouvir uma autorização de tráfego, é legal você ter um papel para anotar todas aquelas informações, né? Então, por exemplo, é autorizado plano de voo instrumentos para Curitiba, nível de voo 170, via rota do plano, decola da pista no 3, perfil de saída é tal, transponder é tal. Você precisa de coisas para anotar aquilo ali, para você lembrar depois cotejar. Na prova ICAO é a mesma coisa, então ele vai te passar diversas informações, você tem um rascunho para que você pode anotar, mas essa parte que você escreve, esse rascunho, é só para você se achar na prova, para você não se perder. Mas nada vai ser avaliado pela sua escrita, e sim como você interage com o seu examinador, tá? Então, como é que funciona? Você chegou para avaliação, vão ter 2 avaliadores, um que vai sempre interagir com você, e um outro que é um comandante, porque essa pessoa que interage com você, o examinador, ele não necessariamente é um piloto, tá? Ele é um avaliador de inglês. É claro que ele já tem uma certa vivência, porque ele faz esse tipo de avaliação, ele tem uma certa vivência com a aviação, mas ele não necessariamente é um piloto ou um controlador. Esse outro avaliador que está atrás, observando tudo, ele é piloto, tá? Mas ele não interage com você, só o avaliador. E quando você chega, você passa as informações, tem uma câmera te gravando o tempo inteiro durante a prova, para depois eles reverem tudo aquilo e mandar para a inspeção da ANAC. E a prova é composta de 4 partes, tá? Toda a matéria aqui ela é focada para que a gente consiga lapidar os defeitos que as pessoas mais têm durante essas 4 partes, beleza? A primeira parte chama Interacting as a Pilot, que o examinador ele vai fazer algumas perguntas para você e você vai responder sobre o seu dia a dia na aviação, sobre a sua carreira, sobre a sua perspectiva como piloto, sobre a sua opinião sobre alguns assuntos aeronáuticos, beleza? Essa é a parte 1. Na parte 2, na verdade, desculpa, a primeira parte chama Aviation Topics, tá? Tópicos de aviação. A segunda parte que é Interacting as a Pilot. Nessa segunda parte, tem alguns áudios, você vai ouvir, anotar e cotejar as informações, tá? Você usa um fonezinho, e aí lá tem os áudios, assim, como se fosse um controlador te dando uma instrução, você anota as informações e depois coteja, beleza? A terceira parte chama Unexpected Situations, situações inesperadas, tá? Que nessa parte você vai ouvir também um áudio, um diálogo entre o controlador e o piloto, sobre uma situação qualquer, mas uma situação que não é normal, não é usual. Por exemplo, de emergência, de urgência, né, que tem essa diferença. Algo assim. Ao final do áudio, você vai explicar o que você entendeu para o examinador interagir sobre aquele assunto. Beleza? Essa é a terceira parte. A quarta parte, que é a última, chama Picture Description, que o examinador vai te dar uma foto, e pode ser uma foto sobre um acidente, sobre um incidente, sobre uma situação normal, sobre um fato histórico da aviação, e lá você vai ter que descrever a foto e dar suas opiniões sobre aquele assunto. Depois disso, o examinador ainda te faz algumas perguntas sobre a foto, sobre o fato que ocorreu, e aí você vai interagindo com o examinador sobre aquele assunto, entendeu? Então, é baseado sempre nessas 4 partes, beleza? A prova dura em torno de meia hora, 45 minutos, mais ou menos, tá? E depende de como você interage com o examinador, porque se às vezes você dá respostas muito curtas, não estou falando que você tem que alongar demais a sua resposta, mas se a sua resposta é muito curta, que não foi suficiente para o avaliador te avaliar, ele vai fazendo outras perguntas para ver como é que está o seu inglês. Então, gira em torno disso, de meia hora a 45 minutos. Beleza, Breno? E seguinte, esses são os tópicos, os níveis que são avaliados pelo examinador. Vocês estão conseguindo ler eles aqui? Estamos. Tá, né? Então, é o seguinte, pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação, tá? Então, conforme vai passando a prova, né, o examinador vai fazendo algumas anotações, depois que você termina o exame e sai da sala, o examinador discute com aquele outro comandante que estava lá atrás
como é que foi a prova, o que ele achou, qual foi a opinião. Partindo disso, depois que eles conversaram, eles vão dar uma nota para você, para cada um desses critérios, tá? Uma nota de 1 a 6. Então, vamos supor, você, em pronúncia, a pessoa acha que você pegou a nota 5, em estrutura 5, em vocabulário 4, fluência 4, compreensão 5, interações 6, por exemplo, que seria o máximo. Qual que vai ser o seu nível ICAO? O mais baixo deles. Beleza? Então, nesse caso aqui, o candidato vai ter o ICAO nível 4. Deu para entender? Então, eles vão dar nota para cada um desses critérios. A mais baixa vai ser o seu nível ICAO. Então, se você tirar 5, 5, 5, 5, 5, 4, seu nível é 4. Beleza? É assim que funciona. Depois que eles fazem essa avaliação, dão nota para cada um desses critérios, eles mandam para a ANAC a avaliação deles junto com o vídeo da sua prova. Porque lembra que eu falei que a prova é gravada. Aí a ANAC vai fazer uma auditoria, conferir se aquilo mesmo está dentro dos padrões de avaliação que a ANAC quer. Se está, ela só dá o ok e emite o seu nível ICAO. Se ela achou que tem alguma divergência, ela pode mudar isso aqui. Ela pode vir. Não achei que aqui foi 4, não. Achei que foi 5. Aí sim. E aí depois você recebe no seu e-mail uma tabelinha com todas essas notas que você recebeu. Certo? Ficou claro? Professor, acho que... Pode falar. Eu acho que não só eu, mas assim, acho que grande parte de algumas pessoas, né? A maior dificuldade chama-se conversação. Muitos anos atrás, eu fiz 1 ano de inglês, né? E eu realmente fui aprender assim, um pouco do inglês técnico, de conseguir ler, entender, né? Foi na faculdade. Essa estrutura para a gente fazer essa compreensão, né? Para poder fazer a conversação. O senhor vai também dar essa parte para a gente poder entender e tentar conversar? Entendi a pergunta. O que acontece, pessoal? Eu sempre falo isso. O aprendizado de línguas, não só inglês, depende muito do aluno, de quem está aprendendo, tá? Não só do professor, porque às vezes o que acontece muito, às vezes a pessoa faz uma aula comigo, particular, por exemplo, e fala assim, cara, o que você acha nesse nível que eu estou? Em quanto tempo você acha que eu fico fluente? Só que não tem como eu cravar. Em tanto tempo você vai estar fluente em inglês. Por quê? Primeiro que o conceito de fluência é muito confundido. E o segundo não depende do professor. O professor ele vai te dar o caminho. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Só que depende de você. Não adianta, por exemplo, eu faço aula 2 vezes na semana de inglês. Eu fiz 3 anos de inglês e não aprendi nada. Porque se você só chegou naquelas 2 aulas, naquelas 2 dias na semana e estudou 1 hora de inglês, realmente não vai ter muito fruto para você aquilo. Entendeu? Então, naquele tempo que você está tendo aula com o professor, você tira suas dúvidas, você pergunta como é que eu faço para conseguir desenvolver isso e aquilo, e aí ele te dá o caminho. Só que quando você chega em casa, você tem que ir lá e estudar também, entendeu? Então, o que eu falo sempre, pessoal, foquem em, por mais que às vezes esteja difícil no início, pegar livros em inglês, como a gente é da área da aviação, um livro que eu indico para todo mundo, deixa eu ver se vocês vão conseguir colocar aqui em cima. É isso aqui, ó. Aircraft Safety, tá? Esse livro é muito bacana, porque é o seguinte, 2 coisas que eu falo muito para todos os alunos. Quer aprender inglês? Se dedica pelo menos que seja meia hora, 1 hora todo dia. Por quê? O seu ouvido vai se acostumar com o inglês, a sua leitura, seu cérebro vai se acostumar a ficar mais fluido aquela leitura de inglês se você fizer todo dia um pouquinho que seja. Do que ao passo que você fizesse 1 vez na semana, 5 horas, você não ia aprender tanto. Porque não é uma grande quantidade num dia só. São poucas horas que você faz todo dia que vai fazer diferença. Então, lê muito assunto em inglês, tá? Eu vou mostrar um site para vocês aqui que fala sobre diversos assuntos em inglês.
ajuda muito também, porque é uma leitura um pouco mais simples, e ver muito vídeo, filme, série, tudo em inglês. Começa primeiro com legenda em português, depois deixa a legenda em inglês, para você, o seu cérebro acostumar com aquela língua, para não ser algo tão estranho mais, tá? Mas todo dia um pouco. Esse é o segredo da fluência, gente. Todo dia, pega um pouquinho que seja de inglês para estudar, tá? Vê um vídeo, lê um livro. Aquele canal sobre investigação de acidente aéreo que tem no YouTube, tem vários episódios, aquilo ali também é muito bom. E esse livro, Aircraft Safety, ele é como se fosse o Mayday lá dos desastres aéreos, é um documentário sobre investigação de acidente aéreo escrito, tá? Então, ele te dá o caso, tal aeronave realizando tal voo de tal lugar para tal lugar, tal ano, teve a seguinte situação. E aí ele vem explicando tudo, como é que foi o evento, o que contribuiu para aquele evento, como é que foi a investigação, o que foi tirado de fruto daquela investigação de acidente aéreo, tá? E vem tudo vem descrevendo todas essas coisas nesse livro. Se você pega pelo menos um caso daquele por dia, em um mês você já vê a grande diferença que aquilo vai fazer na sua vida, tá? E para a pergunta que ela fez, para a conversação, é muito importante você ter alguém para treinar também. Porque às vezes a gente sabe toda a teoria, você sabe, você estudou a gramática do inglês, só que você não tem alguém para praticar, fica um pouco difícil também. Porque o seu cérebro não se solta, tá? Então, eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais, a gente falar um pouquinho mais inglês, mas principalmente na próxima aula, porque eu preciso passar algumas coisas de gramática para vocês, tá? Ficou claro o que eu falei aqui para vocês, gente? Tranquilo, professor. Sim, ok. Ô, professor, uma pergunta aí, tá me ouvindo? Pode falar. O Cambly, Eu tô sim, o que você acha? O que você acha daquele aplicativo do Cambly? Sim, cara, eu acho que esse aí é aquele que você consegue conversar com professores do mundo inteiro, eu acho, não é? Isso, ok. Isso aí. Cara, eu acho muito bacana. Todos esses aplicativos de inglês, eu acho que ajudou Duolingo, Babel. Nada, se você fizer, você vai perder tempo. Mas, como eu falei, lembra que depende de você. O Cambly é muito legal porque você consegue conversar com pessoas de outros países. Então, esse é um dos melhores que eu acho. Justamente porque ele te dá a opção de você conversar e você destravar o inglês. Porque tem muita gente que fala assim, consigo destravar. O que eu costumo falar? A nossa cabeça, ela tem como um switchzinho. Imagina um switch na sua cabeça. De português para inglês. Então, como a gente está falando agora o tempo inteiro aqui em português, a gente está pensando em português, a gente está lendo em português, o switch da nossa cabeça está no português. Quando do nada a gente começa a falar inglês, o que acontece? A gente dá umas engasgadas, a gente trava. É normal, tá? Nessa hora, porque, pô, eu tô travando, não consigo falar e tal. Só que se você continua a dar um pouquinho mais forçada nisso, só falando inglês, só lendo inglês, interagindo com as pessoas, dá 5 minutos, você já começa a destravar. Por quê? Sua cabeça vai mudar do switch para o inglês. E aí você começa a pensar em inglês, começa a ler inglês muito mais fácil. Quando você pensa para fazer uma resposta, as palavras vêm mais fácil. Tá? Então, o que é legal? Às vezes você está, sei lá, lavando louça, você está arrumando a casa, tenta entrar na sua cabeça em algum assunto em inglês, por pouco que seja. Quando você vai ver, você vai estar pensando em alguns assuntos em inglês, você vai estar interagindo na sua cabeça em inglês, porque você mudou a chave, tá? Então, lembra disso. A gente tem que praticar inglês. Então, essa maneira... Pode falar. Isso aí é muito interessante. Eu morei 3 anos no Canadá. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu tinha dificuldade em pensar em português no início. Meu pensamento só no inglês. Teve que readaptar um pouquinho também. Isso. Tem muito daquele caso, né? Às vezes a pessoa viveu muito tempo lá fora. Isso que eu vou falar, não precisa nem você viver muito tempo lá fora, tá? Às vezes já aconteceu comigo também, de eu passar o dia todo interagindo em inglês, vendo vídeo, escrevendo alguma coisa em inglês, lendo, e aí às vezes vai falar, pô, pega tal coisa, como é que é o nome mesmo daquilo ali, como é que é o nome? Você lembra o nome em inglês, mas não lembra em português.
Porque a sua cabeça tá com esse switch no inglês. Então, é importante você forçar a sua cabeça a entrar nessa área, sacou? Então, começou a falar inglês, não se preocupa com com esse travamento que vai ter no início. Continua forçando. E o que o José falou do Cambly é uma maneira muito boa de fazer isso, tá? Então, se você está usando, tenta fazer isso regular. Ah, tantos dias na semana eu vou fazer. Beleza? Isso vai ajudar bastante. Professor, Fala, escreve aí o nome do aplicativo, fazendo favor. Esse que o senhor falou. Tá, pode deixar. Eita, mas calma aí. Ô, Matheus, e eu pego o seu número com o Lucas, com a Agatha, contigo mesmo, com quem? Não entendi, desculpa. Pode repetir? Eu pego o seu número para pegar as aulas contigo, Lucas, com a Ah, Agatha. sim. Desculpa, pessoal. É que eu costumo colocar aqui, mas no... Vou colocar aqui também. Mas no slide eu sempre ponho ali. Deixa eu colocar aqui. Lembra também que a gente vai ter outra aula dia 7, se não me engano, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui. Tá lá, pode chamar no WhatsApp. E, gente, para tirar dúvida também, não tenham vergonha, tá? Pode me chamar no WhatsApp. Cara, tô com tal dúvida. O que você acha disso? Onde é que eu acho isso aqui? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu não souber, a gente pesquisa junto. Fechou? Eu vou passar aqui pro slide. Conforme vocês forem tendo dúvidas, pode continuar perguntando, beleza? E aí, pessoal, dá para ver o slide? Tá ruim? Acho que tá de boa, né? Vou ficar aqui no cantinho. Professor, o senhor não consegue compartilhar a tela, não? Porque fica mais fácil da gente visualizar. Acho que eu consigo sim. Deixa eu tentar. Espera só um pouquinho. Gente, estou compartilhando aí. Vê se aparece para você. Se aparecer, pina a tela. Beleza? Show de bola. Agora apareceu. Show de bola. Tá bem nítido. Apareceu? Show. Para quem não conseguiu ver, gente, às vezes é porque como tem por aí o Minas Helicóptero de novo, que aí vai ter o slide, aí vocês pinam a tela, tá? Para não escapar. Se ninguém tiver conseguindo, se alguém não estiver vendo o slide, me avisa, tá? Para todo mundo conseguir acompanhar. Gente, então, seguinte, só uma breve apresentação, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Gomes, eu sou formado em Ciências Aeronáuticas pela Universidade FUMEC. Eu fui instrutor de voo por mais ou menos 1 ano e 2 meses, aqui no Carlos Prates. Voei um pouquinho na executiva também. Em 2019, eu fiz o processo seletivo da Gol. Estou lá como copiloto, só que como deu a pandemia, a gente está de licença, né? Estamos afastados. Então, não estou atuando como copiloto na comercial nesse momento. Beleza? Então, o que eu puder passar para vocês nesse sentido também de experiência, de instrução, de um pouquinho de executiva, de seleção de linha aérea, pergunta aí que eu vou passando para vocês, beleza? Sem pano preto. Então, vamos lá. Inglês técnico. Como eu falei, a gente tem que pegar um pouquinho da parte de gramática, né, na parte da teoria do inglês, justamente porque é o que a ANAC exige no programa dessa matéria, tá? Que é o quê? A gente vai fazer um review de pronouns e types of pronouns. A gente vai começar aí. O que é isso? Pronome, tá?
Então, a gente vai começar falando de pronome e dos tipos de pronomes, né? Porque em inglês nós temos 4 tipos. Depois vamos falar de regular and irregular verbs, verbos regulares, verbos irregulares, qual que é a diferença deles, como é que a gente vai aplicar na frase, tá? Simple and compound tenses, que é o quê? São os tempos verbais, né? Simples e compostos, tá? A gente vai ver no afirmativo, no negativo, no interrogativo. Depois a gente vai falar de present e past continuous. E vamos tentar chegar até prepositions hoje, tá? Se não tiver, se não der para chegar até lá, a gente trabalha na próxima aula, beleza? Que a gente vai falar sobre definition, né? Qual que é a definição de prepositions e como que a gente vai usar. Porque é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida de como usar preposição, porque tem várias no inglês, né? Então, e o pessoal confunde muito, por exemplo, o que são preposições? In, on, at, under, over, tudo isso são preposições. Então, às vezes o pessoal confunde quando que eu uso in, quando é que eu uso at, quando é que eu uso on. Então, a gente vai falar disso aí para matar essa dúvida, beleza? E o que eu vou tentar pegar principalmente na próxima aula é o Aviation Specific Vocabulary, que é a gente focar no vocabulário de aviação mesmo, específico, beleza? Falar sobre comunicação, fraseologia, sobre as informações aeronáuticas, né, que é a AIS, meteorologia, serviço de tráfego aéreo e os auxílios de navegação no solo, né, que é Navigation Aids. Dúvida? Pode prosseguir? Se não falar em nada, eu vou tocando aqui, tá? Se estiver muito rápido, muito devagar, vão avisando também, por favor. Então, vamos lá. Vamos falar sobre pronomes, verbos e preposições. O que é um pronoun, né? Ah, tá. Esqueci que eu não estou usando lá, estou usando só aqui. Pronoun. O pronome é uma palavra que a gente usa para substituir um sujeito da frase. Ou, por exemplo, se eu falei assim, João tem uma aeronave, então o João comprou uma aeronave. E depois, quando eu vou referir novamente ao João, não preciso falar o João, eu posso falar assim, ele, certo? Esse ele é um pronome, certo? Que no inglês a gente usaria o he, ok? Só que a gente tem alguns tipos de pronome, então a gente vai ver isso aqui. O que está escrito aqui, ó? Pronouns are commonly used in the place of a noun phrase that has already been mentioned. Então, ele é usado no lugar de uma palavra que a gente já mencionou, que a gente já sabe que é o João. Então, ao invés de falar João, eu falo ele. É para isso que a gente usa o pronome, tá bom? E quais são os principais tipos de pronomes que a gente tem? Nós temos 4 em inglês, tá? Subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Vou explicar cada um como é que funciona, tá? Para a gente não confundir na hora de usar eles. Então, quais são os subjective pronouns, tá? Diria que é o mais simples. Então, quando eu falo assim, por exemplo, no português, nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. 6, certo? No inglês, nós temos 7, tá? Aliás, 8, né? 8. Por quê? O ele e o ela são diferentes, tá? Então, nós temos I, you, he, she, it, que é um pouquinho mais difícil de entender também. Fica para o it. O it é quando a gente se refere a objeto, animais ou ideias, tá? Por exemplo, deixa eu puxar para cá, só para fazer um gancho numa coisa que eu quero falar para vocês. Professor, pode colocar a sua câmera em frente ao quadro, porque a gente tem um fixador aqui que a gente acessa o seu compartilhamento. Boa ideia, vamos fazer isso. Eu não preciso ficar mexendo com isso aqui. Vou deixar desse jeito aqui. Comigo? Vou deixar aqui. Beleza, gente. Então, vamos supor. Se eu quiser falar, por exemplo, que ele é bom, né? Se eu quiser falar que alguém é bom em alguma coisa. O ele, eu vou usar o he, né? Porque se a gente ver aqui, ó, temos I, you, he, equivale ao ele, né? No subject pronouns. Então,
ele é bom, no inglês ficaria he, que é o pronome, is, do verbo to be, a gente vai falar mais pra frente, que é do verbo ser, tá? He is good. Beleza? Então, o he é como a gente se refere a ele. Agora, por exemplo, se eu colocar it is good. O que é esse it aqui? É difícil a gente falar no português porque não tem uma palavra para o it. Mas a gente sabe que ela se refere a um objeto, animal ou uma ideia. Então, por exemplo, se eu coloquei it was good, quando eu vou falar português, não tem como eu traduzir isso aqui. Sabe? Mas tem como eu falar, por exemplo, ele está falando que alguma coisa é bom. O que é bom? Pode ser uma ideia, pode ser um animal ou pode ser um objeto. Depende do contexto da frase. Beleza? Então, esse it que às vezes é um pouquinho mais confuso do pessoal entender. Então, analisa primeiro o contexto da frase sobre o que está falando. Por exemplo, está falando de alguma ideia para uma empresa ou de alguma ideia para algum projeto. Aí você usa o it. Por exemplo, essa ideia para o projeto é boa. Você vai falar assim, it is good. Beleza? O it é porque a ideia é boa. Show? Então, beleza. Então, no inglês, nós temos lá I, que é o eu, you, você, he, ele, she, ela, it, objeto, animais ou ideias, we, nós, you, de novo, igual do você, só que agora no plural, que é vocês. Então, no inglês, se eu quiser falar você, ou se eu quiser falar vocês no plural, eu uso o you da mesma forma. Como é que eu vou saber se está falando no singular ou no plural? Tem que saber o contexto da frase, beleza? Tem que analisar a frase. E aí você vai saber se é plural ou singular. E o they, que é eles. Beleza? Então, como é que eu tenho um exemplo, alguns exemplos de subjective pronouns de usar, né? Temos alguns aqui, ó. Opa, peraí, tem que voltar. Vamos lá. Por exemplo, I am going to the airport. Eu estou indo para o aeroporto. You are a great pilot. Está fazendo uma afirmação. He is flying in Europe. Ele está voando na Europa. She became a pilot last year. Nesse caso, a frase está no passado, né? Porque o verbo became está no passado. Beleza? É um verbo irregular. Então, aí a gente tem a frase mais no modelo mais simples, né? Dos pronomes. I, you, he e she. Beleza? It is beautiful, né? Tá falando que algo é bonito. O que é bonito? Não sei. É um objeto, uma ideia ou um animal? Eu tenho que saber o contexto para entender do que é que ele tá falando. Tá bom? Certo, pessoal? O primeiro ficou tranquilo? Esse é um pouco mais de boa, né? We are late. Olha esse exemplo aqui, porque a gente já usou you aqui no You are a great pilot, né? Só que eu usei you de novo agora no plural. E aí a gente tem esse all depois do you. O que é all? Todos, né? Tudo. Então, quando você vê no inglês escrito dessa forma, you, all, a gente sabe que está no plural. Todos vocês, ou só vocês, tá? E aí eu não preciso tanto entender o contexto da frase. Só de estar you, all, quer dizer todos vocês, tá? Nesse caso dessa frase aqui, ó, o are, que é o verbo, ele tá antes do you, né? Quando a gente faz isso, a gente põe a frase interrogativa, ela tá numa pergunta, beleza? Então ele tá perguntando, vocês estão felizes, né? They do not like lies. Eles não gostam de mentiras, né? A gente vai falar sobre toda essa parte aqui do negativo, do interrogativo, como é colocar. Então, aí a gente usou todos eles, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E aí a gente vem com o objective pronouns, que é a próxima parte. Que, no português, seria como se fosse isso aqui, ó. O me, no inglês, é o me ou mim. No português, que é, por exemplo, assim, ele me deu algo.
Aí a gente vai usar o me no português, e não o I. Como é que é dar, né? O verbo dar em inglês? É to give. Tá? To give. Então, se eu falo que ele me deu algo, o meu pronome vem depois do verbo. Então, vai dar. Nesse caso aqui, o give é um verbo irregular, tá? Eu vou falar disso mais pra frente. O passado dele é gave. Então, é gave. He gave me something, né? Aí eu vou escrever something, alguma coisa. Então, he gave me something. Esse é o me que a gente está falando agora, que ele me deu algo, tá? E vai servir para as próximas formas também. O you, him, her, it, us, you e them. Por exemplo, he gave me something, ou he gave you, repete, é da mesma forma que o subjective pronoun. Ou he gave him something. Sacou a diferença? Então, se eu vou usar o verbo e depois o pronome, eu tenho que usar essa segunda forma do pronome aí. Então, não posso colocar he gave, por exemplo, ele, né? Ele deu algo a ele, a outra pessoa. He gave he something. Isso está errado. A gente tem que colocar he gave him something. Ele deu algo a ele, ou para ele. Fica assim. Him. Deu para entender, pessoal? Ou ficou um pouco confuso? Mais ou menos, professor. Dá um outro exemplo, por Mais ou menos? Oi? Dá um outro exemplo, por gentileza. Me bugou a cabeça aqui. Uhum. Por exemplo, vou colocar nos exemplos aqui mais para frente, vai ficar um pouco mais fácil de entender, ó. Como está escrito aí no slide, foi justamente o que eu falei antes. Tem que vir o verbo e depois o pronome objetivo, tá? Então, é o seguinte. O primeiro exemplo foi o que eu já tinha falado, ó. Give me that, né? Me dê isso. Repara que todos esses exemplos que eu vou colocar, o que acontece? O verbo vem antes, ó. Give me, told you, told him. Todas as palavras são os verbos. Eles vêm antes do pronome. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar muita coisa. Ó, vamos usar essa segunda frase. A segunda frase é I told you that. O que significa essa frase? Eu lhe disse isso, né? Lhe, você, tá? Eu lhe disse isso, ou eu disse isso a você. Como é que nesse caso não tem muito o que falar, porque o you, ele é a mesma coisa, né? Na primeira e na segunda, né? Tanto no subjective pronouns quanto no object. Então, vamos para a segunda aqui. Pedro told him everything. Que significa Pedro disse a ele tudo, tá? Como é que é ele? Lá na primeira exemplo que a gente tinha falado, no subjective pronoun, vocês lembram? Como é que é ele, no pronome, em inglês? Him. Isso, he, né? Igual a gente tinha falado aqui. He. Então, se eu falo assim, ó, told, he, everything. Esse he tá errado, tá? Porque aqui eu tô acompanhando, ele tá vindo depois do verbo. E ele não, na tradução dele não seria assim, ó. Disse ele tudo. Disse a ele tudo. Como é que eu falo esse a ele em inglês? Him. Que é o segundo exemplo que a gente está usando. Por isso que a gente tem que usar o him, tá? A dica é, sempre que vem depois do verbo principal. O verbo principal aqui, no caso, é o told. Told é o dizer, só que no passado, tá? Então, ele disse. Ele disse a ele tudo. Então, a chave é isso aqui, ó. É esse a. E mesmo no português, se eu falar assim, ó, disse ele tudo, fica esquisito.
O certo é disse a ele tudo, né? Para eu ter esse a ele, eu tenho que usar o him. Ficou um pouco mais claro agora? Então, o certo seria told him everything. Eu disse a ele tudo. Beleza? Então, que eu usar toda essa estrutura de a ele, a ela, a eles, eu uso essa segunda parte dos pronomes, que é o objective pronouns. Me, you, him, her, it, us, you e them. Tá? Professor, o Então, por everything, exemplo, o everything não dá o mesmo contexto de pensamento? pensamento? Não. Everything? Pensamento é, né? Pensamento é thinking, pensando, né? Everything é porque assim, ó, se você dividir a palavra em dois, o que é every? Tudo. Tudo. Tem coisa. Então, todas as coisas, tudo. Entendeu? Everything, a tradução em inglês é tudo. Beleza? Só que assim, lembra que também no inglês a gente tem uma palavra para significar algumas coisas, né? A gente também tem all. All também é tudo. Então, depende do contexto. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, tá, mas e como é que eu vou saber quando é que eu uso everything, quando é que eu uso all? Para alguns exemplos tem regras, para outros não tem. Como é que eu vou saber? Lendo. Então, tem que pegar a literatura em inglês e ir lendo. Aí você vai acostumar. Então, normalmente nesse contexto eu uso all. Normalmente nesse contexto eu uso everything. Então, não existe regra para todas as palavras que você vai usar. Você tem que ler e acostumar o contexto que ela se encaixa. Saca? Vamos pensar na mesma coisa aqui, ó. Told him everything, né? Então, disse a ele tudo. Eu disse tudo a ele. Se eu fosse usar nós, como é que é nós no inglês? No subjective pronoun, no primeiro exemplo que a gente falou. Us. O us, ele é o segundo. Certo para usar aqui, tá? Um exemplo de como é que ficaria a primeira, como é que ficaria estranho. Nós é o we, certo? Por exemplo, we are happy, nós estamos felizes, né? O we vem primeiro. We. Aí alguma coisa. Nesse caso, a gente usa o us mesmo, tá certo? Mas só por exemplo, eu vou colocar o i para você ver como é que fica estranho. Então, o que você não pode fazer, ó? Told we everything. Isso aqui que tá errado. Por quê? Eu não estou vindo com o verbo antes, e aqui não é mesmo exemplo do a ele, nesse caso, disse a nós, disse tudo a nós, ou disse tudo pra gente. Como o verbo está vindo antes, aí eu tenho que usar o us. Beleza? Told us everything. Aí ficou certo. No final, depois que a gente falar sobre os 4 tipos de pronome, eu vou colocar uma tabela para vocês com os 4 tipos e qual que é o pronome que você usa. É chato esse tipo de coisa. Agora eu uso aquilo, agora eu uso outra coisa. Mas se a gente não focar nisso, você vai cair lá na gramática, entendeu? Lá quando o seu avaliador estiver avaliando a sua gramática, você vai tomar uma nota 2, uma nota 3, e sendo que nas outras você poderia estar bem. Então, tem que ver. Tem uma outra forma de se absorver isso mais fácil? Tem, lendo e vendo vídeo em inglês, ou vendo filme em inglês. Por quê? Isso naturalmente vai entrar em você. Se você vê muito vídeo em inglês, ou você lê muito, você sabe que told, we, soa esquisito. Você sabe que soa errado. E você sabe que told us soa certo. Então, muitas vezes, a pessoa fala inglês, ela não sabe a regra. Por exemplo, ele não sabe que ele está usando us porque o verbo vem antes. Mas ele sabe que told us soa melhor do que told we. Professor, Entendeu? então sabe... eu posso usar a seguinte regra, que todo pronome subjetivo eu utilizo antes do verbo, e todo pronome objetivo eu uso depois do verbo? Eu posso usar isso poderia ser uma regra? Sim, seguido do verbo, tá? Então, por exemplo,
give. Opa. Se eu quero falar assim, ó, me dê algo, ou dê algo a mim, né? Algum objeto. O verbo dar é give. Eu estou falando de eu, qual que é o verbo que eu ponho aqui? Qual que é o verbo, não? Qual que é o pronome que eu ponho aqui? Depois do give. Estou falando de eu. Me. Give me. Me. Isso. Give me. Verbo antes, give me. Beleza. Objective pronouns. Show de bola. Se eu falar assim, se eu quiser falar que eu sou um piloto, tá? Que eu sou piloto. Começa falando com eu, pilot. né? I'm pilot. Isso. Então, I am, que é eu sou, né? I am a pilot. Então, os dois casos está se referindo a mim, a primeira pessoa, né? A mim. Só que aqui o verbo vem antes, aqui o verbo é o verbo to be, né? Eu sou. Veio depois. Eu uso I, tá? Show? Eu posso usar essa regrinha sempre, né? Sim. É complicado no inglês você falar sempre, porque tem alguns contextos. Grande maioria das vezes, sim, você vai usar sempre. Como é que você vai ter certeza disso? Como é que você vai fixar isso na cabeça? Lendo bastante e vendo vídeo em inglês, vendo filme, essas coisas, tá? Isso vai te ajudar bastante a fixar. Você não vai lembrar só da regra, você vai lembrar do que soa certo e do que soa errado. É lógico, você tem que pegar de uma fonte boa, né, gente? Não adianta a gente ficar, por exemplo, ficar lendo letra de música e vai achar que 100% daquilo tá errado, tá certo. Porque muitas das coisas ali são gírias que o pessoal usa, né? São coisas que não tá certo, mas é que no informal funciona. Então, se preocupe em usar literaturas científicas, né? Literatura de aviação mesmo, ou vídeo de aviação mesmo, que aí você não vai ter erro, beleza? Então, vamos ver o restante dos exemplos aqui, ó. Então, give me that, I told you that, Pedro told him everything. Alguém consegue ler para mim qual que é essa próxima frase aí, a quarta frase? The ATC cleared her direct to the destination. Boa, Breno. E o que significa? Você consegue dizer para a gente? O centro de tráfego aéreo clareou ela para seguir o destino para ser direto. Isso. DCT, né? No navegação a gente fala muito DCT, né? Oi? Está autorizado direto destino pelo controle de tráfego aéreo. Isso, autorizou. O que você falou, não lembro se era liberou. Então, o clear, muito usado na aviação, é autorizar, tá? Só que o que acontece com o clear aí? Ele está no passado. Ele está como cleared. Tá? O que acontece com esse cleared? Ele está no passado, então ele quer dizer que autorizou. Beleza? Ele autorizou quem? O clear, nesse caso, é o verbo, né? Se eu estou me referindo a ela e o verbo vem antes, eu tenho que usar o objective pronoun. Então, vem o her. Tá? Vem o her, não o she. O she era o primeiro lá, o subjective pronoun. Como vem o verbo antes, não uso she, uso her. Tá? Fechou? Então, clear autorizou. Isso aqui vocês vão ver muito na fraseologia, tá, gente? Clear, autorizar. Fechou? Então é isso aí. O ATC, né, o controle de tráfego aéreo, autorizou ela direto para o destino. A gente usa muito também DCT, né, na aviação. DCT é uma abreviação para direct, direto. Beleza? Então, às vezes o pessoal fala, dá um DCT aí para tal posição, dá um DCT para tal lugar. DCT direto. Fechou?
que mais que a gente tem aí, ó? Agora a gente tem o it. O it, quando se refere a pessoas, animais ou ideias. Pessoas não, desculpa. Objetos, animais ou ideias. Nesse caso, a gente tem animal, né? É uma frase um pouquinho diferente, porque tem uma pergunta e depois a pessoa complementa, né? Então, is this your dog? Esse é o seu cachorro? I will take it to the vet. Consegue falar para mim o que é I will take it to the vet? Eu vou levar pelo veterinário. É isso aí. Qual que é o verbo? Take. I will take. Isso. O take é o verbo. O it, que estou me referindo ao cachorro, vem depois. Aqui não tem diferença do primeiro, porque lá no primeiro, no subjective pronoun, também é it, né? Igual o you. Mas a palavra é a mesma, mas a forma que eu aplico ela é diferente, tá? Então, take it to the vet. Então, vou levar ele para o veterinário. Fechou? Take us there. Take também é levar, né? Dar carona, levar para algum lugar. O us, nesse caso, ele tá se referindo a nós, né? Então, take us there, take vem antes, usa o us. I saw you at the airport. O que significa essa frase aí, gente? Eu te vi no aeroporto. Isso aí. O verbo é ver, né? É o see. No passado fica só. Se é no presente. No passado, só. Então, como o verbo é o ver, depois vem you, a gente usa a segunda parte, que é o objective pronoun. Como é a mesma coisa do it, né? Mesma coisa do subjective pronoun, não tem muito erro. Opa, deixa eu ver isso aqui. Aqui eu tenho exemplo do them, né? Só que aqui esse exemplo tá errado, tá, gente? Porque o them é quando eu vou me referir a pessoas. E aqui, como eu tô falando de 3 livros, livro é objeto, né? Então, qual que é o que eu usaria aí, na verdade? No lugar de onde está them. Isso. Usaria o it, tá? O them é para pessoas, beleza? Então, por exemplo, se estivesse falando de pessoas, irmãos, parentes, aí eu usaria o them, fechou? Como tá falando de books, aí tá errado, vou corrigir depois. E aí eu usaria o it, fechou? Vamos para o terceiro. O terceiro é o possessive adjectives. Esse é um pouco mais fácil, por quê? Possessive, possessão, né? Algo que eu tenho posse. Então, tudo que eu tenho posse, ou ele tem posse, ela tem posse, a gente vai usar essas palavrinhas aí. Mine, your, his, her, its, tá? It's, our, your e their, né? Que é meu, minha, seu, dela, deles, nosso, tudo que é de possessão. Fechou? Então, como é que eu falaria, por exemplo, esse é o meu carro. Alguém consegue falar para mim? Como é que eu falaria, por exemplo, esse é o meu carro? This is my car. Isso. E quando é que eu uso that? Consegue falar? Quando você vai falar de um objeto. Quando vai falar de objeto? A distância, que não está próximo. Isso aí, garoto. Muito bom. Quando tá longe, se eu falar assim, aquele é meu carro. That is my car. Se ele tá perto, eu falo, this is my car. Fechou? Então, o pronome que a gente vai usar de possessão aí é o my, né? My car. Fechou? Esse aí não tem muito mistério, né? Até porque a gente tem um pouquinho mais de contato. Pode falar, amigo. Professor, this é quando está longe, that quando está perto, como que é? Ou é o contrário? Ao contrário. This está perto, that está longe. Tá, obrigado. Beleza? Show. Então, where is your dog? O seu cachorro. I saw
his son, né? O filho dele. Tudo tem a ver a posse, né? She's selling her shoes. Ela está vendendo os sapatos dela. Beleza? The cat is cleaning its paw. Alguém consegue falar o que significa essa frase aí? O gato está limpando a pata dele. Isso. Como é um objeto, né? Objeto, digamos assim, uma parte do cachorro não, do gato, a gente usa o it. Como é da posse do gato, a pata, né? É do gato, a gente usa o its paw. Beleza? They like our airplane. Eles gostaram da nossa aeronave. Did you clean your uniform? Então, aí tá uma pergunta no passado, né? Did you clean your uniform? O seu uniforme. Pode ser no plural também, né? O uniforme de vocês, tá? Lembra isso, tá, galera? A gente tem que ver o contexto. We are following the rules, né? Nós estamos seguindo as regras deles. Fechou? Tudo que tem a ver a possessão, a gente vai usar essa parte aí. E o último é o possessive pronouns. O que acontece nesse caso aí? A gente também tem a ideia de possessão, mas a gente vai omitir o que é que eu tenho possessão. Beleza? É isso que a gente usa. Então, por exemplo, não lembro quem foi, se foi o Alan, acho que foi, falou, por exemplo, this is my car, certo? Então ele falou, this is my car. E se eu quiser falar para ele, ó, a gente tá conversando, eu falo assim, ó, esse é o meu. Eu estou falando que é algo de que eu tenho posse, mas eu não estou falando do que eu tenho posse, que é o carro. Por quê? Tá, a gente consegue entender pelo contexto. Ele estava falando de carro, eu falei que esse é o meu carro, porque dá para entender pelo contexto que a gente está falando sobre carro. Então eu falo, this is, qual que eu uso aqui? Mine, né? Que é o primeiro aí do possessive pronouns. Então vai ficar mine. Sacaram? Aqui eu tenho possessão e eu não preciso falar sobre o que eu tenho possessão, certo? Sobre o carro, no caso. Eu omito ele. Fechou? Então aí fica mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Fechou? Então, por exemplo, que nem eu falei, se ele fala, this is my car, eu posso falar, this is mine. Where is yours? Onde está o seu? Né? Tem um pouquinho desse o meu, o seu. I saw his, eu vi o dele. O que dele? Aí você tem que entender o contexto. No caso, a gente está falando de carro. Então, o carro dele. She's selling hers. Ela está vendendo o dela. O dela o quê? O carro dela. A gente estava falando do gato lá no início, né? The cat is cleaning, quer dizer, is cleaning its, né? Está limpando o dele. Então, por exemplo, se eu estivesse falando que o cachorro está limpando a pata dele, aí depois eu falo, the cat is cleaning its. O gato está limpando a pata dele também, tá? Então depende do contexto. They like ours, eles gostaram do nosso. Did you clean yours? Você limpou o seu, né? A gente estava falando de uniforme no início, né? Quando a gente falava desse you. Então, está falando se você limpou o seu, ou se vocês limparam o de vocês. E we are following theirs. Theirs o quê? A gente está falando de regras no outro, né? Então, nós estamos seguindo as regras deles, né? As deles, a gente está falando de regras. E essa é a tabelinha que eu falei, tá? Que tem o subjective, o objective, o possessive adjective e o possessive pronouns, todos na coluna, e qual que você usa em cada um. Se vocês quiserem tirar foto, às vezes ajuda para montar uma frase, treinar algo assim, beleza? Mas é aquilo que eu falei durante a explicação aqui. Isso acaba se tornando natural quando você vai lendo e treinando conversação, vendo vídeo em inglês, né? Você tem algo que soa mais correto do que outra coisa, do que o que soa incorreto, beleza? E o que é de fato incorreto. Só tomar uma aguinha aqui rapidinho.
Deu para entender, pessoal? Os 4 aí, então? Vocês querem que eu repita alguma coisa ou toco o barco? Fala comigo aí. Tranquilo, professor. Até agora, para mim, tá de boa. Fechou. Então, vamos colocar algumas situações aí um pouco ligadas à aviação também, tá? Por exemplo, a primeira que a gente usa é o subjective pronouns, né? Aquela primeira coluninha lá. Nessa situação, por exemplo, que a gente tem uma aeronave, uma boarding stairs, né? Uma escada de embarque. A gente tem um tow truck. Tow truck é esse carrinho que faz pushback. Beleza? As pessoas embarcando também, passengers, né? Então, se eu vou usar esse é um exemplo, né? I am boarding the plane. Eu vou usar you, e você está fazendo uma afirmação. You are boarding the plane. Boarding é o verbo de embarcar, fechou? Embarcar a aeronave. Tem várias formas de a gente descrever a aeronave também no inglês, beleza? Isso é legal para você usar, por exemplo, na prova ICAL, porque quanto mais formas você tem de se referir à mesma coisa, mais a sua nota de vocabulário sobe. Então, quando você vai falar de aeronave, você pode falar plane, você pode falar airplane, você pode falar aircraft, você pode falar airframe. São várias formas de descrever a mesma coisa. Quanto mais você souber, mais você demonstra que tem vocabulário. Fechou? He is boarding the plane. Bacana? Alguém consegue me dar um exemplo usando it nessa imagem aí? Nada? Não, eu pensei numa aqui, mas acho que já falou já. Tem problema não, pode falar que a gente arruma ela se estiver errado. People are boarding it. Ah, pô, bom. Se a gente tá falando do... só que aí que tá, esse seria a última coluna lá, né? No possessive pronouns. Por quê? Você falou assim, ó. Vou apagar isso aqui. Beleza. People are boarding it. Acho que foi isso que você falou, né? É um bom exemplo para o último lá. Por quê? A gente está omitindo o que aliás, para o último não, para o penúltimo, né? Para possessive adjectives. Que a gente fica... Aliás, penúltimo não. Segunda coluna, né? Porque o verbo vem aqui, ó. É isso mesmo. É a segunda coluna. Então, se o verbo vem antes e o pronome vem depois, aí a gente usa a segunda coluna, que é o objective pronouns, tá? Então, como o verbo vem antes, essa é a única diferença, tá? Que o it vem depois do verbo, por isso que é a segunda coluna. O exemplo que a gente poderia usar do subjective pronouns com it é da aeronave, por exemplo. A aeronave está parada, não está? Então, eu posso falar, por exemplo, the aircraft it is stopped. Certo? A aeronave está parada. O segundo é da segunda coluna, né? Porque o verbo vem antes e não é nem na terceira e nem da quarta, que foi que eu confundi vocês no início, porque não tem possessão, tá? Desculpa confundir vocês. Se tivesse possessão, aí eu estaria usando a terceira ou a quarta coluna. Se tivesse possessão e omitindo sobre o que você tem posse, seria a quarta coluna. Deu para entender, gente? Eu ficou confuso aí. Seguinte, nesse de baixo aqui, ó, the aircraft, it's stopped.
Não tem verbo antes do it, certo? Por isso que não é a segunda coluna. Tem possessão? Não tem também. Então, é a subjective pronouns. Beleza? É a primeira. Show de bola? Mas bom exemplo aí, Breno. Então tá, vamos agora para o segundo. Aqui a gente tem um controlador passando instruções para as aeronaves, né? O controlador aleatório passando instruções para a aeronave. No Objective Pronouns, é aquilo que o Breno falou, a gente tem o verbo antes, né? Então, por exemplo, the ATC cleared me to taxi. O que significa essa frase aí? O controle de tráfego aéreo liberou para o táxi. Isso, ele me autorizou para o táxi, né? Como tem o verbo antes, o que eu uso depois é o da segunda coluna, Objective Pronouns. Cleared me to taxi. Vocês conseguem fazer um exemplo usando o you, a segunda parte agora? Pode ser até com a mesma frase, mas só usando you. Ou com outro verbo, vocês que sabem. The ATC cleared you to taxi? Isso aí, tá certinho. The ATC cleared you to taxi. Como é que eu diria, por exemplo, assim, ó, que o controlador de tráfego aéreo, ele disse a você, né, ou te disse para parar. Sim, para parar a aeronave, por exemplo. Lembrar que o disse, o passado vai ficar told. Como é que The ficaria? ATC told you to stop the aircraft. Isso aí, show de bola, perfeito. Beleza? É assim que funciona esse Objective Pronouns. Nesse caso, the ATC told you to wait. O controlador te disse para esperar, né? Qual que daria para a gente usar para ele? Para o him? The ATC told him to wait. Isso aí, show de bola. Sempre faz depois do verbo. Fechou? Não tem muito mistério. A gente tem essa outra palavrinha aí, ó. Diferente. Já ouviram falar? Issued. Já ouviram falar? Ninguém consegue dizer o que significa o issued? Com algum problema, alguma coisa assim? Então, o issue, quando ele vem como substantivo, esse aqui, ó. Issue, aí ele é problema. Quando ele vem como substantivo, por exemplo, I have an issue, eu tenho um problema. Ou the aircraft had an issue, a aeronave teve um problema. Agora, quando ele vem como verbo, tá? Por exemplo, to ish, aí é emitir, fechou? Emitir. Como aqui está no passado, ficou emitiu, entendeu? Então, aí ele está como verbo no passado. Então, emitiu. Então, como está? The ATC issued them the authorization. O ATC emitiu a eles a autorização. Deu para entender? Então, você pode falar, por exemplo, numa parte da prova ICAO lá, você quer avisar que você tem algum problema, você pode falar, I have an issue, eu tenho problema. Agora, se você vai usar como verbo, aí ele fica como emitir. Beleza? Então, the ATC issued them the authorization. Authorization também é uma forma de falar igual clear, a gente pode usar authorization também, beleza? Professor, Como é que então, a gente poderia... Professor, então essa palavra, ela muda, então, nesse contexto aí, quando ela passa por passada, ela mudou o sentido, correto? Não que ela mudou o sentido, é porque ela está como verbo, né? O verbo emitir. Como ela está como verbo, aí a gente só colocou o verbo no passado. Emitir é no presente, emitiu no passado. Como é que eu passei o verbo para o passado? Eu coloquei esse ED. Mais para frente eu vou colocar, vou explicar para vocês como é que faz esse negócio de passar o verbo para o passado. O que você falou dele mudar de sentido é se ele vem como substantivo ou se ele vem como verbo. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho um problema, falo I have
Initial. O verbo aqui é o have. É o verbo ter. Eu tenho, né? O verbo ter algo. Então, I have an issue. O initial ele vem só como substantivo, entendeu? Uma palavra normal. Não tá como verbo. No caso ali do exemplo, ele tá como verbo, de emitir. Entendeu? Tá como verbo, beleza, é emitir, não é problema. Tá com ED no final? Pô, então tá no passado. Então é emitiu. O controlador emitiu a eles a autorização. Certo? Como é que eu usaria o nós, né? Por exemplo, o controlador emitiu para a gente a autorização, para nós. The ATC issued to us. Issued us. Não precisa falar to us, só us. Beleza? Porque eu estou vendo com a segunda parte lá, a segunda coluninha dos pronomes. Então, todos eles aqui, ó, da mesma forma que tá, você só muda do them pro us, que é nós. Fechou? Então, the ATC issued us the authorization. Fechou? Eu até coloquei exemplo. Como é que ficaria com us? Como é que ficaria com him, gente? Pode mudar o verbo se quiser, colocar algum outro verbo que vocês acham que seria legal. Ou não, mantém mesmo. Bom, poderia, eu não sei, Matheus, mas vê se assim pode. The ATC coordinated to him. Como você está falando do verbo coordenar, se você está usando o verbo antes, você não precisa usar o to, você só usa o pronome, que é o him, igual no exemplo do us. Então, issued us, coordinate us. Mas aí quer dizer que a pessoa nos coordenou, entendeu? O controlador de tráfego aéreo, ele coordenou a gente, não que ele coordenou com a gente. Entendeu? Então, lembra sempre isso. Ele fez algo para nós, ou para ele, ou para ela, para eles, tá? O que ele fez? Aí depende do verbo. Então, se você quer dizer que o controlador nos coordenou, aí é coordinated us, né? Ou o exemplo era him, né? Coordinated him. Coordenou ele. Agora, coordenou para a gente, aí você poderia usar o to, entendeu? Ele, por exemplo, coordenou uma autorização para a gente, entendeu? Aí você usa o to. Só sacar essa diferençazinha. Fechou? Her seria o mesmo exemplo, né? Só mudar de him para her. Him é ele, her é ela. E agora a gente vem para o Possessive Adjectives. Até coloquei, por exemplo, um exemplo aí do Gustavo Lima, com o jato dele, falando, por exemplo, this is my aircraft, né? Essa é a minha aeronave, certo? Como é que eu falaria que essa é a aeronave dele, o Gustavo Lima? Se tiver com dúvida, quiser mandar no chat, gente, pode mandar. Só um segundo, Matheus. Seria tipo assim, this is Gustavo Lima's aircraft. Tá certo também. Tá certo. Porque você usou o Szinho de possessão. O que ele usou, gente, foi isso aqui, ó. Essa apóstrofe com S significa possessão também. Então, se é Gustavo Lima's aircraft, quer dizer que é a aeronave do Gustavo Lima. Beleza? Agora, se eu quero falar dele, por exemplo, se eu não quero falar o nome do Gustavo Lima, entendeu? Como que é? Aircraft. His aircraft. Isso, his aircraft. Boa, os dois estão certos, tá, Breno? Você também está certo. A única diferença é que você usou o S para dar a possessão e no his a gente não precisa falar o nome do Gustavo Lima, entendeu? A gente fala his aircraft. Beleza? A aeronave dele. Show? Porque isso que é o pronome. O pronome é você omitir
o nome que estava antes. Se a gente está falando do Gustavo Lima, this is his aircraft. Show? Se eu estou falando, nesse caso aqui, ó, that is, né? Eu estou usando that, então aquela é a aeronave dele, né? Lembrar que está longe, no caso do that. This está perto. Esse é um caso de uma pergunta, né? Mas usando a sua. Is this your aircraft? Né? Eu não preciso falar o nome da pessoa, eu uso o pronome justamente para substituir o nome da pessoa, né? De quem tem aquele objeto, aquele bem, né? E agora, o exemplo, por exemplo, do Iron Maiden, né? Uma outra banda também que tem um 747. Eles falando que essa é a aeronave deles, né? This is ours. Ours. O ours é a última coluninha lá da nossa tabela de pronome. Por quê? Eu estou falando, eles estão falando que aquilo é de possessão deles, mas não está falando o que é de possessão deles. No caso do Gustavo Lima, ele está falando, ó, aircraft, aircraft, aircraft. Ele está dizendo que é possessão, mas está falando o que é que ele possui. No segundo caso aqui, ele não precisa falar, porque é a quarta coluna, possessive pronouns. Então, this is ours. Essa é a nossa aeronave, né? O aeronave não está escrito, mas está subentendido pelo contexto. Fechou? Se eu quiser falar aqui assim, essa é a minha, como é que fica? A minha aeronave, mas a aeronave a gente não precisa falar. My craft. Is my craft, não? Você fala assim, ó, this is, né, porque essa é, né? Tá. E como eu estou falando de possessão, só que eu não vou falar o que é que o que eu possuo, eu estou emitindo, eu uso a quarta coluna. Lá na quarta coluna, quando eu estou falando a primeira pessoa, qual que eu uso? Mine. Isso, você usa o mine, tá? Então, lembra, a regra para usar o possessive pronouns, que é a última coluna lá daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, se está falando de possessão e está omitindo o que a pessoa possui. Não está falando o que é. Então, ficaria, this is mine, aqui tem o exemplo, that is theirs, né? Essa é a deles. A o quê? A aeronave, porque o contexto a gente sabe que está falando de aeronave. That is his, né? No caso, o comandante, né? Porque ele é o lead singer da banda, né? Ele é o vocalista. That is his, então aquela é a dele, a aeronave. E no caso de pergunta, is this yours, né? O verbo vem antes, o is. Fechou, gente? Os 4 tipos de pronome lá, deu para entender? Com dúvida? O que eu acho legal? Quiser entender melhor, pega aquela tabelinha. Se quiser que eu volto lá para vocês tirar foto, me avisa, tá? E vai olhando. É possessão? Tá falando o que a pessoa possui? Então, vou usar a terceira coluna. É possessão? Não tá falando que possui? Vou usar a quarta. Beleza? Então, vai trabalhando isso para montar as frases corretamente. Beleza? Como é que isso vai sair mais fluido? Lendo e ouvindo inglês muito. Fechou? Certo? Bacana? Então é o seguinte. Tranquilo como um grilo. Tranquilo como um grilo, isso aí. Mais firme que prego na areia. Antes da gente ir para o intervalo rapidinho, eu vou falar com vocês o uso de A e N, que é rapidinho, tá? Alguém consegue falar para mim qual que é a diferença do A e do N? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Rapidinho, assim, bem por cima, alguém consegue falar? Vamos lá, então. Qual que é a diferença? O A é quando é o artigo que eu estou me referindo a uma ou um. Por exemplo, estou falando, por exemplo, assim, de um piloto. Mas não estou falando... nesse caso, eu não falo exatamente do número 1. Não falo assim, one.
Mas eu estou falando assim, um piloto foi fazer um voo, um piloto voa tal aeronave, aí eu uso a ou N. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Depende da próxima palavra que vem, tá? Por quê? Se a próxima palavra tiver som de consoante, eu uso A. Se a próxima palavra tiver som de vogal, eu uso N. Beleza? Então, por exemplo, igual tá ali no exemplo. A book, né? Um livro. A frog. Frog é sapo, né? Então, um sapo. Show? Todas as duas aqui, ó, som de consoante. Então, eu uso A. Agora, quando tiver som de vogal, a próxima palavra, aí eu uso N. Por exemplo, an aircraft. Fechou? An aircraft. Estou usando o N porque a próxima palavra tem som de vogal. Ela inicia com som de vogal, né? An aircraft, an apple, an egg, an insect, tá? Essa é uma outra coisa que lapida muito o inglês, né? Melhora muito a sua nota de estrutura. Porque assim, se você estiver conversando com alguém e falar aircraft, o cara vai te entender, tá? Ele vai entender do que você está falando. Só que seu inglês não está polido. Então você acaba perdendo nota por causa disso. Então lembra de dar uma atenção para esse tipo de coisa. E esse é o tipo de coisa, por exemplo, que eu aprendi a usar, mas eu não sabia a regra no início. Aprendi como? Vendo muito vídeo em inglês. Então o pessoal sempre quer falar aircraft, an aircraft. E sempre quer falar algo que começa com consoante, falava com A. Então você acaba acostumando a falar assim e falar diferente parece errado. E aí depois você vai estudar gramática, você entende por que cada coisa funciona de tal forma. Só que quando você tem contato com vídeos de inglês, filme, série, esse tipo de coisa, aquilo entra mais naturalmente na sua cabeça, sem você mesmo perceber. Fechou? Então é isso. Quando a gente tem som de vogal, a gente usa o N. Quando tem som de consoante iniciando, a gente usa o A. Tá? Por exemplo, airplane, qual que eu usaria aí? A ou N? Já falei, né? Não falei airplane, mas falei airplane. Isso, usa o N. An airplane. E o seat? Seat, assento. A, seat. Beleza? Componente. A também. System. A também. Overhead compartment. N, né? Tem som de vogal no início da palavra. Então, an overhead compartment. Tá? Instructor também. Por exemplo, vamos supor que você está falando uma frase. Eu voei com o instrutor X. Eu voei, o I aqui, ó, a primeira coluninha do pronome. Voar no passado é flew, né? Então, I flew with, com, an instructor. Então, esse seria um exemplo de frase, né? Estou usando a primeira coluninha dos pronomes, subjective pronoun, o verbo no passado, I flew with an instructor. Beleza? Tem som de vogal. A passenger, a luggage, a seatbelt. E esse último, qual que fica? Esse, na verdade, é N. Por quê? Não é a letra se é vogal ou se é consoante. É o som, tá? Então, hour. O que acontece com hour? Hour é hora, né? O H, ele é mudo. Beleza? A gente não fala o H. Por isso que eu uso N. Tá? Então, é N, hour. Por quê? Eu não pronuncio isso aqui, ó. Tá? Eu falo como se fosse nós, né?
É como se fosse nosso, por exemplo, a terceira coluna lá de possessão. Our aircraft, our car. A pronúncia é igual, tá? Então, o our, como eu não uso o H, aí eu uso an hour, porque não é qual é a letra que vem depois, é qual é o som que vem depois. Fechou? Então fica an hour. Bacana? Essa regra aí também existe em português, né, professor? O H é mudo. Ah, sim. Eu falei dela porque eu não sou dos melhores em português, não. Mas, sim, quando a letra é muda, né? Exatamente. Então é o seguinte, a U que tem ali, ó, no contrário, por exemplo, university, você poderia começar com U é vogal, então você poderia falar, então é N. Só que na verdade é o A, porque o U você pronuncia U. E esse U é som de consoante no inglês, tá? Por isso que é a university. Beleza? Então, só lembra isso aí, que é o que pega geralmente pegadinha. É o som e não a letra que vem depois. Beleza? Som de vogal, som de consoante. Fechado? Aqui, ó, a gente tem um exemplozinho que eu vou tentar fazer com vocês, da gente usar o N e o I e o N, e também algum vocabulário de aviação, mas eu vou deixar para depois do intervalo, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uns 20 minutinhos de intervalo, para o pessoal beber alguma coisa, vocês vão aqui no banheiro aí e tal, e aí a gente volta às 10h23, pode ser? No meu relógio aqui vai ser às 10h23. Conta mais 20 minutos aí do seu, que aí a gente tá de volta. Beleza? Beleza. Já estamos aí, gente. Valeu.